Hoje vamos ler os capítulos 12 e 13 de Romanos. Começamos com 12, versículo 9. Romanos 12, 9. Vamos ler até o 18, que é onde nós paramos. Romanos 12, 9 até o 18. Conjunto de exortações que o apóstolo Paulo está deixando para a igreja, explicando detalhadamente o que significa uma vida vivida segundo a graça de Deus, uma vida governada pelo Espírito de Deus. Amém? Versículo 9 diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem, não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos e não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos e façam todo o possível para viver em paz com todos. Palavra de Deus até aqui. Vamos ir compreendendo este momento, vamos entendendo pedaço por pedaço, isso que o apóstolo Paulo nos deixa, né? Só para retomar a nossa memória, estamos no capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, descrevendo então essa vida vivida pela graça de Deus. Nós estamos entendendo essa vida que não é mérito de ninguém, mas é governada pelo Espírito Santo de Deus, e Paulo elenca aqui, no início do capítulo nós já vimos isso, inúmeras exortações sobre temas que o povo de Deus tem que se apegar. O povo de Deus precisa se firmar nisso aqui para que o Espírito Santo de Deus governe as suas vidas, né? Semana passada e a retrasada nós já vimos algumas e hoje ele prossegue. E é importante aqui entender que são exortações progressivas, assim, é um caminhar, e elas precisam ser encontradas na vida de quem foi alcançado pelo Senhor, na vida de quem foi chamado pelo Senhor e atendeu ao chamado, que foi eleito e justificado para ser uma testemunha de Jesus Cristo aqui na terra. São coisas que precisam ser vistas em nós, são exortações nesse sentido. Isso é um padrão de santidade que interessa a Paulo no povo que aqui tem que honrar o nome do Senhor. E ele prossegue lembrando que dentre essas posturas, verso 9 que nós lemos hoje, o nosso amor tem que ser sincero. E ele fala aqui que nós temos que odiar o que é mal e apegar-se ao que é bom, né? Eu acho bem legal esse negócio, porque realmente nós não podemos de jeito nenhum compactuar com nenhuma forma de mal, né? O mal tem que nos causar repugnância. O mal tem que produzir algo em nós, apesar de que esse negócio de odiar nunca cai bem na vida de um crente, né? Sobretudo na vida de um crente em Jesus Cristo, odiar não cabe, né? Talvez para a mentalidade judaica daquele tempo, para os fundamentalistas de hoje, talvez, mas para nós, eu acho que nós não precisamos odiar nunca, né? Mas aqui, a ideia que vocês precisam ter sobre o que Paulo está querendo dizer é que o nosso amor tem que ser sincero, não pode ser fingido, e por isso nós temos que fugir de tudo que é mal com um horror mesmo, assim. É algo muito importante, ele está enfatizando e aderir sempre ao bem. Quer dizer, nós temos que ter uma verdadeira repugnância, um horror mesmo a tudo que é mal. Isso é importante, dado o momento que nós estamos vivendo, porque eu acho que a gente vive um momento meio estranho. Porque uma vida vivida pela graça de Deus jamais pode se relacionar, não pode compactuar, não pode pensar que é assim mesmo. Qualquer atitude relacionada ao mal, não pode. Isso é um posicionamento fundamental, e às vezes a gente não se dá conta como isso é prejudicial. O mal, o que é? O mal, você já aprendeu aqui nos nossos estudos, que o mal nada mais é do que a ausência do bem maior. É a ausência do bem supremo. Então, como é que nós podemos ser templo e morada do Espírito Santo de Deus se nós compactuamos com o mal, se compactuamos com aquilo que afasta o bem de nós? Toda vez que nós nos apegamos ou achamos que é normal algo má, o mal,
nós acabamos afastando o Senhor das nossas vidas, mas nós somos chamados a ser governados, a ser templo e morada do Espírito de Deus, quer dizer, não tem como. Como é que nós podemos ter uma vida, então, governada pelo Espírito de Deus e flertar com o mal? Isso para Paulo é muito claro, assim. Se está flertando com o mal, só tem um jeito, só tem uma explicação. Não tem um Espírito. E é importante que a gente entenda isso. É importante que a gente pense naquilo que a gente concorda, vê, fala e acha que é normal. E observe como nós ouvimos semana passada, nós estamos falando aqui de um profundo processo de transformação na vida do ser humano e nele não cabe nenhum tipo de nada relacionado ao mal. Porque são coisas muito distintas. Lembra do Jardim do Éden? Nós temos que ter horror ao que é mal. Não é possível ser crente e achar que, por exemplo, o ódio, a intolerância, a discriminação, o abuso, a vingança, que essas coisas são normais. Aconteceu dentro da igreja lá, no pastor. Como assim aconteceu? Está louco? Nós não podemos achar isso normal, porque de repente começa a parecer que, não, é assim mesmo. Não tem como. Quer dizer, Paulo diz mais. Que esse amor sincero nos faça viver, a nos dedicar uns aos outros como irmãos e irmãs, né? Dando mais honra aos outros do que a nós mesmos. Esse amor que interessa ao Senhor. Isso aqui é que se chama amor. É uma atitude mútua, né? Que faz parte do povo, que é feito por membros do corpo e que se rendeu ao governo do Espírito Santo de Deus. Eu falo que é mútuo, mutuamente, nós nos dedicamos uns aos outros, e cada um dando honra ao seu próximo mais do que a si mesmo. Quer dizer, existe uma descentralidade em nós aqui, naquilo que Paulo espera do povo de Deus, né? Isso é muito importante. E ele vai dizer, com muito zelo e espiritualidade, nós temos que servir ao Senhor. Ele nos dá 3 medidas aqui muito importantes sobre o quê? Sobre o nosso comportamento. Porque ele vai dizer que nós temos que ser alegres na esperança, pacientes nos momentos de tribulação e perseverantes na oração. Eu acho isso muito interessante. São qualidades que faz o quê? São qualidades que revelam o Espírito que habita em nós. Isso tem que fazer parte, isso tem que nos alcançar. O povo de Deus é alegre, o povo de Deus é paciente, o povo de Deus é perseverante. E tudo isso nos momentos certos, né? Que a gente não pode ser... A gente ri, por exemplo, muito, né? É bom rir. Nessa comunidade a gente ri bastante, né? Betânia, por exemplo, gosta muito de rir, né? E a razão desse riso todo, segundo Pedro, é porque ela é feliz, né, Pedro? E glória a Deus por isso. E eu fico feliz, né, bem? Glória a Deus. Tem que ser feliz mesmo. Mas eu quero que você entenda a mensagem, receba essa mensagem. A gente é feliz, sim. A gente se alegra, sim. Por quê? Porque nós temos esperança, Paulo está dizendo. O povo que tem esperança é alegre. E assim mesmo quando as coisas dão errado, mesmo que as coisas passem por momentos de aflição, nós nunca nos desesperamos. Por quê? Porque nós somos pacientes e nós sabemos que não existe tristeza que dure para sempre, porque a alegria sempre vem pela manhã, e é por isso que nós não desistimos e perseveramos, fazendo o quê? Orando ao Senhor. É lindo isso, sim ou não? São atitudes que se espera do povo de Deus. Deu um problema, meu Deus, e agora que eu faço? Liga, põe na internet. Não. Quer dizer, nós somos o povo da esperança, isso é muito importante, é maravilhoso, quer dizer, a gente ri, porque nós temos esperança, o Senhor nos dá esperança, o Senhor é a fonte da nossa esperança, porque nós somos alegres, sim, e a gente jamais se desespera, por quê? Nós somos pacientes nos momentos de dor, nós somos pacientes no momento de tribulação, de aflição. Eu tenho esperança nas promessas do Senhor. Deu errado, calma, paciência, o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, e diante de tudo isso, a gente não desiste, porque nós nos prostramos e fazemos o quê? Perseveramos em oração diante do Senhor. Atitudes que interessam ao Senhor na nossa vida. Entende isso? Importante demais essas exortações. E aí no verso 13, Paulo vai nos lembrar o quanto é importante partilhar o que nós temos com os santos em suas necessidades, inclusive exercendo a hospitalidade com diligência. Eu quero que você confirme se isso aí está na sua Bíblia. Isso aqui é interessante, é muito importante. Por quê? Essa exortação. No contexto dele, só para você entender por que ele fala isso. No contexto da primeira igreja, não é a igreja como você entende hoje. Hoje a gente tem uma visão, quando a gente fala igreja, que a gente às vezes não se dá conta. Naquela época não tinha templo como a gente tem hoje. Não era uma igreja assim, com um lugar para se reunir, um templo fixo. Não tinham, por exemplo, hierarquias, não tinham cargos. Não tinha, no tempo de Paulo não tinha nada disso.
Quando você lê uma coisa lá na Bíblia falando de cargos, de apóstolos e tal, já não é Paulo, já é depois dele, né? Então não tinha essa estrutura, por exemplo, no tempo dele não tinham pastores, não tinham líderes fixos nas comunidades. E assim era normal o quê? O pastoreio, o ensino, os ofícios sacerdotais, por exemplo, os batizados, né, os batismos, tudo isso era exercido, ele mesmo, por exemplo, Paulo viajava e nas suas viagens ele visitava as comunidades, né? E como não existia uma organização formal, isso era exercido por líderes itinerantes. Tudo isso que precisava da igreja. Eram homens que viajavam, mulheres que viajavam e faziam esses ofícios. E assim, o Paulo vai nos dizer, ele mesmo fazia isso, que esses pastores itinerantes, esses líderes, não tinham como se sustentar se não contasse com a ajuda das comunidades. Eles viviam assim, viajando e abençoando as igrejas. E ele vai lembrar, ele exorta então sobre como é importante partilhar o que eles tinham com os santos, inclusive recebendo e hospedando eles com diligência, porque eles viajavam, tinham que receber com hospitalidade. E quando eu leio isso aqui, quer dizer, dizendo que a igreja tem que aceitar as necessidades daquele que... Aliás, em outros lugares ele fala que a igreja tem que acolher a necessidade daqueles que ministram a palavra e que fazem a obra de Deus no seu meio. Eu não sei se você sabe, mas é Deus que vos fala que Paulo está falando aqui. E eu não sei se você prestou atenção, mas ele falou que é santo o negócio. Fala com ele, Senhor, né? Fique esperto aí. Mas eu estou brincando aqui, tá? Brincadeirinha. Essa semana ainda minha esposa me lembrou da importância da igreja reconhecer, sim, aqueles que Deus levanta para a sua edificação. E Paulo está dizendo que é importante. Às vezes falta um pouco, né, de reverência, de cuidado. Mas, enfim, ele exorta mais. Tem ainda a questão dos inimigos, né? Porque Paulo diz que nós temos que abençoar aqueles que nos perseguem. Abençoar, viu? E não amaldiçoar, ele diz. Observa até onde nós temos que ir. Nós temos que falar bem, nós temos que desejar o bem para quem nos persegue. Isso é muito interessante aqui, porque isso me remonta a Jesus, né? Nós temos que amar algo que nos faz mal. Isso é importante demais, até porque Jesus diz, amar quem te ama é moleza. Que amor é esse? E Paulo vai reforçar isso aqui. E ainda nós temos que amar nos colocando no lugar do outro, porque ele diz, se ele está alegre, se alegre com ele. Se ele está triste, chore com ele. Isso são atitudes que pode ser que, né, Paulo está exortando, mas coisas que precisam ser vistas na sua vida, na minha, nos pequenos momentos, nos detalhes da igreja, no cuidado que a igreja tem que ter com o outro, com o próximo. Isso é muito importante, é muito feliz. Quer dizer, a dor dele é a nossa dor, a alegria dele é a nossa alegria. O povo de Deus é povo que vive em concórdia, porque nós não temos pretensões e grandezas, ele vai dizer. Nós somos guiados pela humildade. Nós não fazemos juízos elevados a nosso respeito. Não, nós não achamos que somos melhores do que ninguém. Veja que são todos, né, exortações são conselhos. E ele vai usar aqui os provérbios 3, né, que vocês conhecem muito bem, que ele vai dizer que nós não podemos ser sábios segundo o nosso próprio entendimento, né, provérbios 3, 4, né? Nós não podemos ser sábios segundo o nosso próprio entendimento, nunca retribuir o mal com o mal, mas nos esforçarmos a fazer sempre o bem diante de todos, vivendo sempre em paz com todas as pessoas e situações da nossa vida. Aqui está um trecho, um caminho desse povo que é governado pelo Espírito de Deus. É um desafio, mas assim, isso tem que dizer algo para a nossa vida, é muito importante que nós possamos viver, quer dizer, eu acho interessante que ele diz que nós temos que viver em paz com todas as pessoas. E aí eu acho isso interessante, porque às vezes tem gente que começa o desatino de achar que nós temos que ser crentes somente com os irmãos e com as irmãs ou dentro da igreja, né? E é importante que você entenda, porque como é que Deus vai usar o corpo de Cristo para mudar o mundo se os membros da igreja não dão bom testemunho de Jesus Cristo lá fora, não é mesmo? Então nós temos que viver em paz e bem e dar esse testemunho bonito aonde? Dentro da igreja? Não, com todos e todas, é onde nós estivermos em nome de Jesus, amém? Isso é muito importante. Agora veja o verso 19, está claro isso aqui? Paulo está exortando, que é muito importante isso. Verso 19 ele diz assim, ó, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor.
Só isso aqui. Aqui ele usa, essa recomendação aqui está em Deuteronômio 32, lá atrás, né? Paulo conhece muito bem as escrituras do Antigo Testamento, ele cita o tempo todo, porque é de lá que ele veio, ele sabe disso muito bem, ele é muito estudado. E em Deuteronômio vai lembrar que não pode existir vingança entre nós, porque os julgamentos só cabem a Deus, a mais ninguém. E se tiver algum tipo de retribuição para o bem ou para o mal, que seja de Deus e não nosso. Nós temos esse costume de olhar, julgar e querer, né, fazer as nossas condenações. Por isso que eu sempre digo que a atitude nossa, a atitude de povo de Deus que serve é quando nós nos calamos e renunciamos à nossa própria justiça, porque assim nós estamos dando a possibilidade do próprio Deus se levantar e falar em nosso lugar. Isso a gente não entende às vezes. A gente quer muito, mas está errado, mas eu não quero, isso não serve para mim, mas eu não quero isso, não quero dessa forma. Querido, em nome de Jesus, nós temos que aprender isso. Diante da injustiça, diante de uma coisa indevida, nós temos que aprender a nos resignar. Por quê? Porque nós não podemos tomar nas nossas mãos e querer fazer justiça a partir dos nossos próprios julgamentos. Quer dizer, é bom, é ruim, é justo ou não é? Deixa para Deus, que Deus sabe. Faça a sua parte que o Senhor vai dar a justa medida no teu lugar em nome de Jesus. Amém? É isso que para Paulo é tão importante em nossa vida. O verso 20, ele diz assim, e muito pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, alimente ele. Se ele tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ele está citando aqui de novo um provérbio 25, versículo 21 e 22. E faz isso porque o fato é que quando nós pagamos o mal com o bem, o que nós fazemos? Isso está em Jesus Cristo. Nós vamos estar revelando a cara do mal. Eu quero que você entenda isso, que isso é muito importante. Por exemplo, essa sempre foi a atitude de Jesus. Quando Jesus fala assim para você, quando alguém lhe der um tapa na face, ofereça a outra. Por que ele fala isso? Ele quer que você seja espancado o tempo todo? Quando Jesus fala assim, quando um soldado inimigo obrigar você a carregar a sua bagagem dele por 1 quilômetro, carregue 2. Mostra para ele. Quando alguém quiser lhe tomar a sua capa, dê-lhe também a sua túnica. Por que Jesus fala isso? Será que Jesus acha que nós somos masoquistas, que a gente gosta de sofrer, que a gente gosta de apanhar? Não. O que Jesus queria que a gente fosse, a gente não é saco de pancada. Na verdade, a sabedoria divina aqui é quem sabe que o bem sempre, quando é feito, ele escancara o mal. Isso aqui é muito importante. O bem sempre vai expor e mostrar como o mal é ridículo, como ele não serve. Você quer, sei lá, escancarar, você quer expor, você quer uma coisa ruim? Faça o contrário, faça o bem. Esse é o nosso problema. Como é que a gente sabe que o mal não serve? Não serve para mim, não serve para você, não serve para nada. Combatendo o mal com o bem. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque assim ele vai ser escancarado. Pensa comigo, diante de uma contenda e uma tentativa de agressão, por exemplo, se você der e se você soltar um pedido de perdão, esse pedido de perdão numa hora de contenda é um tapa na cara muito mais doída do que um tapa com a mão. Percebe como o bem sempre revela, escancara e ele ridiculariza o mal. Essa é a proposta do Evangelho para mim e para você. Quem não responde o mal com o mal, quem sabe que só o amor vence, é alguém que está dando oportunidades para quem está entregue ao mal de se enxergar. Aqui está o problema de Paulo. Você fazendo o bem, você mostra para quem se entrega ao mal o quanto ele está sendo indevido. Você está dando uma oportunidade para ele. Se você responde o mal com o mal, você está sendo igual, sim ou não? Você está sendo melhor do que ele no quê? Então nós nunca, povo de Deus, pode responder uma atitude má com o mal. Você precisa entender a dimensão do amor de Deus. Isso é muito importante. Se os dois fazem o mal, quem é que vence? Se um bate e o outro bate de volta, quem é que vence? Por isso ele diz, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Renuncia a isso que você vai ver como você vai ser vitorioso em nome de Jesus, amém? E assim nós chegamos no capítulo 13, né? E no capítulo 13 ele começa assim, eu vou ler os 7 primeiros versículos. Tudo bem até aqui? Tudo? Esse negócio de dar tapa não é bom não, né? Mas amém, né? Versículo 1 do capítulo 13 diz assim,
Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Aqui tem um negócio estranho. Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que o instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ele o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. E por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Tá bom demais já. Pensa num negócio mal compreendido. Provocou um monte de comentários aqui que eu acho que é indevido de muita gente, principalmente essas pessoas que gostam de ler a Bíblia de forma tão literal, né? Tão é o que está escrito. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender aqui, nesse momento do capítulo 13, nesse início do capítulo 13, é lógico, óbvio, claro que não é toda autoridade que tem qualquer poder terreno que provém de Deus. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Veja, diferente do que muitos pregam por aí, não é necessário se submeter a qualquer tipo de autoridade que está aqui na terra, porque nem todas elas vêm de Deus. Por exemplo, quando você vê um desses miseráveis, um prefeito desse desgraçado, assim, um deputado, um governador, um policial, seja quem for, usando um cargo público para roubar dinheiro da educação, por exemplo, como teve aqui em São Paulo, roubando dinheiro da merenda escolar. Quer dizer, usando dinheiro para se beneficiar, dinheiro que serviria para abençoar e melhorar a população. Tudo isso é vontade de Deus? Porque é uma autoridade? Essa é a pergunta. Lógico que não. Então a pergunta boa é, por que é então que Paulo está dizendo aqui que toda autoridade vem de Deus e nós temos que submeter a ela? Por quê? E nós temos que entender por quê. O que Paulo está aqui exortando a igreja de Roma é ter uma atitude de submissão, de não contestar as autoridades constituídas. Para Paulo não tem, por exemplo, as revoluções, né? Processo revolucionário não tem. E para entender isso, nós precisamos entender porque o contexto que eles viviam ali e que a igreja do primeiro século aqui enfrentava, principalmente a igreja da capital do império, em Roma. Qual era o problema que eles viviam ali? Só entendendo isso você vai entender. Eu já falei com vocês que o quanto essa igreja, essa primeira igreja foi perseguida. Sim ou não? Nós já vimos isso aqui. Quer dizer, desde os tempos de Israel, que a igreja começou, em que Paulo era o próprio capeta, era o próprio perseguidor, mandava prender e matar os irmãos. E depois, quando saiu de Israel, a primeira igreja sempre foi perseguida. É isso que nós estamos compreendendo neste momento. Quem era o imperador romano enquanto Paulo exerceu o seu ministério? Um cara chamado Nero. Bom, quem era a autoridade aqui? Era Nero e o Senado romano. Qual a situação da igreja nesse período? Perseguida. Em um contexto de perseguição, quem tem sabedoria não arruma briga. Principalmente se você é a parte mais fraca. Sim ou não? Quem assistiu aqui o filme do Paulo, Apóstolo de Cristo, assistiram? Quem não assistiu, assiste, porque é muito legal, assim. Tem muita coisa que não é relato bíblico, mas contextualmente é muito bom o filme. Então, no filme Paulo, Apóstolo de Cristo, a gente viu como, enquanto Paulo estava preso, a igreja estava como? Escondida, de porta trancada. Com medo. Por quê? Com medo de ser martirizado. Ele está preso, e imagine a gente, com medo de ser martirizado. Quer dizer, pois é, em uma situação de perseguição, qual é a atitude de alguém que não representa os interesses de quem governa? Melhor ficar piano. Melhor ficar, não causar confusão. Melhor não bater de frente. E é nesse contexto que você precisa entender. Por exemplo, só para você lembrar, eu já falei disso aqui. Já no final da vida de Paulo,
lá depois do ano 64, quase antes dele morrer, quer dizer, ele estava preso, o imperador Nero mandou incendiar parte da cidade de Roma. Ele incendiou a cidade, tocando a sua lira, a harpa maravilhosa, e ele botou a culpa em quem? Na igreja de Roma. Foram os cristãos que incendiaram a cidade. Por quê? Porque ele queria perseguir, ele queria matar os cristãos. Então esse é o contexto de Paulo aqui no momento que ele viveu. Quer dizer, depois disso vocês sabem que as arenas romanas foram lavadas com o sangue dos cristãos. Jogadas feras, as leões, vocês sabem da história, quer dizer, corpos eram queimados nas ruas. Tinha um relato histórico que diz que iluminavam as ruas de Roma à noite com corpos de cristãos sendo queimados. Essa era a realidade, quer dizer, em um contexto de perseguição, Paulo exorta a igreja a não causar muito problema, mas a submeter a todo tipo de autoridade. Melhor do que morrer. Melhor do que morrer. Esse é o argumento. Agora, o argumento de Paulo aqui não serve para nos fazer entender que só porque alguém é autoridade, ela foi constituída de Deus, porque hoje eu sei que não é, nós sabemos que não é. O nosso contexto é outro, graças a Deus, sim ou não? Se eu e você vivêssemos num contexto aqui hoje de profunda perseguição, como tem alguns irmãos aí vivendo em alguns lugares que são muçulmanos, eu também, assim, no mesmo contexto da igreja de Roma, eu talvez ia aconselhar vocês, olha, aceitem toda a autoridade, se submetam a elas, porque é melhor. Esse é o momento de Paulo aqui. Tem países hoje que não são cristãos e tal, que a perseguição é difícil. Quer dizer, eu ia dizer para vocês, se submetam, quer dizer. Portanto, nós vivemos hoje num contexto de mais liberdade, graças a Deus. E hoje nós podemos ter esse discernimento. Eu queria dizer para você, você não precisa se submeter às autoridades, sobretudo aquelas que compactuam com o mal, achando que o mal vem de Deus agora, que Deus tem a costa larga. Ele é culpado porque o governo é o que é, porque não é. E as pessoas usam isso aqui de uma maneira muito indevida. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com as injustiças que determinadas autoridades têm cometido. E por isso nós damos graças a Deus que hoje nós temos mais liberdade para nos posicionar contra essas injustiças, coisa que Paulo não podia no tempo dele, nem a igreja. Nós temos que valorizar a liberdade que nós temos hoje, que é uma bênção no nosso país, inclusive. Nós podemos cultuar o Senhor livremente, sim ou não? Nem todo mundo pode. Eu lembro do testemunho de um pastor que estava num país africano, um país muçulmano, e eles estavam louvando numa casa, e o vizinho veio lá e esmurrou a porta e falou lá em africano, ele não entendeu nada. E aí o pastor brasileiro perguntou, o que aconteceu? Ele falou, ele disse que se nós não calarmos a boca e parar de louvar isso aí, ele vai tocar fogo na casa com a gente aqui dentro. E ele imediatamente pegou a balinha dele, foi embora para a estação e saiu dali com medo. Quer dizer, essa é a realidade, que é melhor você se resignar. Isso é muito importante que a gente entenda. Quer dizer, muita gente tem usado esses versículos indevidamente para se colocar como autoridade, para dizer que tem que ser obedecido sem questionamento. Por quê? Porque é uma autoridade diante da igreja. Não toca não, que eu sou ungido de Deus. A autoridade, ela acaba se tornando um fim em si mesmo, que não é o caso. Quer dizer, diz que é autoridade e por isso está revestido pelo céu, e você tem que obedecer cegamente. Qual é o espírito que quer um povo cego? Não, senhor. E por isso eu preciso que você não faça nada nessa vida cegamente, porque tem um espírito aqui que abre os nossos olhos, e ele vem para abrir os nossos olhos em nome de Jesus, esse espírito que quer nos iluminar. Por isso, o critério de submissão que Paulo nos dá aqui não é a autoridade em si mesmo, só porque ela é autoridade, mas o critério de obediência e submissão aqui que nós temos que nos render é o bem. Nós temos sim que nos submeter à autoridade que pensa no bem de todo mundo, que produz o bem comum, porque essa serve para produzir justiça na terra. Isso é muito importante. O critério de Paulo é outro. Para Paulo isso é claro. A autoridade que vem de Deus pratica o bem comum, e essas nós nos submetemos. E está tudo bem. Agora, se a autoridade só pensa no seu próprio bem, causando a desgraça de milhões, não tem nada de Deus. E eu também não tenho nada com isso. Quer dizer, hoje, eu até chamo a atenção de vocês para o final das exortações aqui, porque o povo de Deus tem sim que cumprir com as suas obrigações, Paulo está dizendo. Obrigação nós temos, porque é nossa obrigação, e por isso nós damos a cada um o que lhe é devido. Se nós devemos imposto, nós pagamos imposto, Paulo diz. Se nós devemos dinheiro, nós pagamos dinheiro. Se a autoridade tem um cargo que ela precisa ser respeitada, nós vamos respeitar, ué. O cargo dela diz, e nós somos um povo que honra. Se ela é digna de ser elogiada, nós vamos elogiar e está acabado. Entende aqui a nossa postura como povo de Deus?
Porque a verdade é que o povo de Deus tem que ter esse discernimento para saber o que Deus espera, não só de nós, mas das autoridades. Aí tudo é de Deus agora. Porque está na igreja é santo. Porque está pregando é um bom. Quem disse isso? Onde é que está escrito isso? Não, senhor. Quer dizer, o mundo não existe sem autoridade, né? A autoridade é necessária para que o mundo exista. Foucault já explicou, né, Pedro? Poder é necessário. Não existe mundo sem poder, senão não existe comunidade, não existe nada, vira uma balbúrdia, quer dizer, nós precisamos de autoridade. Por isso é importante nós entender qual autoridade deve ser respeitada e deve porque exerce o poder produzindo o bem comum. E merece todo o nosso respeito. Principalmente, nós temos que saber discernir aquelas que tomam atitudes e aqueles que não condizem com a vontade de Deus, porque essa não pode receber o nosso carimbo, a nossa chancela. Nós não podemos compactuar com isso em nome de Jesus, porque nós compactuamos com o Senhor e com a vontade dele, e aqui na terra é a vontade do Senhor que nos interessa e nada mais. Amém? Isso é muito importante que se explique para que a gente não comece a engolir discursinho furado aí dentro da igreja, achando que nós temos que cegamente... Nós não somos povo cego, nós somos povo iluminado de olhos abertos pelo Espírito de Deus. E nós sabemos aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? O verso 8, leia comigo, do 8 ao 10. Ele vai complicar um pouco mais. E ele vai dizer, não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento de toda a lei. Vamos entender isso aqui. Quer dizer, ele está dizendo que a lisura, né, a correção, a honestidade são valores muito importantes do povo de Deus. Diga-se de passagem que andam meio abandonados nos dias de hoje, né? Infelizmente, isso é bem complicado, porque assim, eu não sou tão velho assim, né? Mas quando você olha um pouco para trás, por exemplo, no Brasil, um dos traços mais definitivos de um crente antigamente é a sua palavra. Se você olhasse metade do século passado, década de 50, 60, até 70 talvez, o que um crente falasse, pode escrever, porque ele vai fazer. Por quê? Esse homem é crente. Eu vendi a minha casa, pode vender a sua casa para ele. Anotou num papel de pão. Tinha essa. Antigamente vendia pão na padaria, a bengala, enrolava num papel, né? Não é, Denise? Você lembra? Eu comprava. Pode vender a sua casa para o crente, anota no papel e dá para ele, porque ele vai te honrar, ele vai pagar, porque ele é homem de palavra. Isso era um traço. Dizia que crente fazia o negócio no fio do bigode, meio machista isso, mas era porque tinha palavra. Isso é muito importante, que Paulo está lembrando, porque eu queria dizer para você, hoje anda tão difícil. Eu já falei para ele, Lê, não sei se eu faço negócio com crente mais, porque eu estou tão desanimado. Ou eu me converto, não sei que diabo que eu faço. Porque, cara, é um negócio impressionante. Paulo exorta aqui o povo de Deus a não dever nada para ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Olha isso aqui maravilhoso. Presta atenção aqui. Nossas dívidas, o que é uma dívida? É uma ordem de pagamento contra você, não é? Quando você deve a alguém, você contrai uma dívida. Tem uma ordem de pagamento, você vai ter que pagar, você vai ter que honrar a sua dívida. É uma ordem de pagamento, e elas têm que ser honradas. O amor é um mandamento de Deus para todos nós, e todos os que obedecem ao mandamento de Deus estão agradando a Deus. Eu quero que você entenda o que Paulo está dizendo aqui. O amor não é dom. Não sei se você já disse, o dom do amor. Quem já falou isso aqui? Amor não é dom. Tem até título na Bíblia que diz o dom do amor. Amor não é dom. Nós temos que entender o que é dom. Paulo está falando de dom. Dom é uma coisa diferente, cada um tem o seu, na medida diferente, não tem nada a ver, cada um com uma intensidade. Isso é dom. Amor é assim? Amor é um único, para quem? Para todo mundo igual. Amor não é dom. Amor é mandamento, é ordem de Deus para a minha vida e para a tua vida. Você não tem essa opção de, acho que eu não estou sentindo, não vou te amar. Você não tem que sentir nada, você tem que obedecer à ordem. Existe uma ordem de pagamento, quanto a você, Paulo vai dizer. O amor é uma ordem de pagamento que gerou uma dívida contra você. Que dívida? O amor. Por que eu devo essa dívida? Porque ele te amou primeiro. E como ele te amou, você deve e você precisa amar incondicionalmente. É por isso que ele diz, e ele vai falar,
É o mandamento único que Deus tem para todos nós. Então nós não devemos nada a ninguém. Não existem ordens de pagamento contra nós. Só uma ordem. Qual? Aquela que o Senhor nos deu quando nos amou. É uma dívida. Você é devedor disso. E o Senhor espera que você honre. Essa é a única dívida que você tem que ter na vida. Para o resto da tua vida. Eu pago tudo, pastor, em dia, não devo nada para ninguém, eu sou um homem de lisura, ótimo, mas tem uma dívida contra você, qual? Você deve o amor que Deus tem por você de forma imerecida. Isso é maravilhoso, essa dívida nós temos com Deus. Que dívida? A dívida de amar uns aos outros, por quê? Ora, porque Ele nos amou primeiro, isso o Senhor espera, de quem? De quem? De uns ou de todos nós. De todos nós que fomos alcançados. E por isso Paulo diz que os mandamentos, não adulterar, não matar, não furtar, não cobiçar, qualquer outro mandamento se resume num só. O maior de todos os mandamentos, qual? Ame o seu próximo como você ama a si mesmo, como você gostaria de ser amado. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento de toda a lei. Por isso que o nome dele é amor. Você entende isso? É muito importante. Porque a gente anda fazendo ressalva. Ah, isso aqui não amo não, porque isso aqui, misericórdia, pastor, como é que eu vou amar isso? Não existe isso. Nosso amor não é, ele é incondicional. Amor é mandamento. Amor é ordem de Deus para mim e para você. E esses nós devemos e vamos dever eternamente. Por quê? Porque não tem medida. Tem medida de amor? Qual é a medida do amor? Nós temos que amar enquanto nós tivermos fôlego. Qual é o tamanho do amor que Deus tem pela nossa vida? Você já mediu? Você já colocou numa régua? É impossível medir, sim ou não? É impossível. Pois é assim deve ser o nosso amor. Impossível de medir, infinito. Não existe tamanho para isso. Ah, mas hoje eu estou com a cachorra, estou chutando, estou odiando hoje, amanhã eu amo. Não, isso não existe. Você precisa entender essa medida, essa dívida que você tem em nome de Jesus. Nós não colocamos preço no amor. Nós não dizemos quem é que merece ser amado. Porque isso não é amor. Amor não tem mérito, ninguém merece. Você merece o amor que Deus tem pela tua vida? Eu mereço? Quem é que merece? Amor ninguém merece. Amor não é uma dívida que você assumiu com pessoas, não. Amor é uma dívida que você assumiu com Deus que te amou de forma imerecida e infinita. Amor, essa dívida você tem para o resto da tua vida. E nós não podemos abrir mão disso em nome de Jesus. Isso é muito importante. Se temos a obrigação de honrar as nossas dívidas que nós contraímos aqui na sociedade, imagina a dívida que você contraiu lá com o céu, com o Senhor. Imagina se você tem que honrar. Por isso, como é que a gente pode não amar? É tão importante isso. Nossa dívida eterna e sem medida com Deus é amar o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos, Paulo diz. Para Deus, a finalidade de tudo é o amor. Então nós precisamos honrar isso em nome de Jesus. Por isso aqui, a Jaque lembrou que segunda-feira, né? Ela não veio hoje, né? Não veio, desviada. Ela lembrou tão bem que segunda-feira é importante. E ele sempre será, nesse lugar, a medida para todas as outras coisas. O quê? O amor. Que Deus espera de nós. Mas esse amor é de Deus, não é seu. Ah, mas esse amor de 1 Coríntios 13 é impossível. É impossível cambal. Ele deixou para você amar. Jesus amou com esse amor para te mostrar que você também tem. E nós temos que tomar posse. O amor aos outros em primeiro lugar, na mesma medida que nós amamos a nós mesmos e nós queremos ser amados. Aqui está um tamanho de uma exortação extraordinária do apóstolo Paulo para as nossas vidas, que serve para mostrar que a nossa vida é vivida segundo a graça de Deus. Nós somos governados pelo Espírito de Deus em nome de Jesus. Amém? Mas eu encerro 13, versículo 11, vamos ler até o 14. Diz assim, ó, o 11. Façam isso compreendendo o tempo em que nós vivemos, porque chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando nós começamos a crer. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, nem desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Façam tudo isso. Quer dizer, se permitam ser transformados pelo Espírito de Deus, compreendendo o tempo em que vocês vivem. Aliás, Jesus já tinha falado isso no Evangelho de Lucas, capítulo 12, que ele diz assim, ó,
Vocês precisam aprender a ler os sinais do tempo em que vocês vivem, ler os sinais dos tempos em que vocês vivem, porque senão nós vamos viver como quem dorme, como quem está com sono. E Paulo vai falar depois na carta, quando desperta os que dormem. E é muito importante, o mundo está aí, mais entregue ao mal do que nunca, e quem não enxerga, quem não tem discernimento, vive a esse mundo, vive essa vida como se estivesse dormindo. Está aí fazendo tudo, com sono. Acaba compactuando com isso tudo. E aí vai dizer, chegou a hora de vocês começarem a entender o tempo e o mundo que vocês vivem. Nós temos que entender, meus irmãos, o que acontece à nossa volta aí fora. É muito importante. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque a nossa salvação está mais próxima de nós do que no momento em que nós nos rendemos ao Senhor. Está próximo, Paulo está dizendo. Hoje, mais do que nunca, a noite está avançada, ele está dizendo. As densas trevas têm coberto tudo. O tempo que a gente vive não está bom, ou tá? Não está bom. Cada dia uma notícia mais miserável que a outra. Lá nos Estados Unidos, não, aqui no Rio de Janeiro também. E aqui também em São Bernardo, quer dizer, o mundo não está bom. E as trevas têm prevalecido. As pessoas têm vivido sem rumo na vida, queridos, em nome de Jesus. Por quê? Vive sem rumo, infelizmente, porque não sabe o que vai ser das suas vidas, porque trevas muito densas e quem anda nela não enxerga nada mesmo. Por isso que não sabe, não tem sentido, não sabe, e por isso fica depressivo. Os testemunhos têm sido os piores possíveis. Querido, quem desperta desse sono sabe que o dia está bem próximo em nome de Jesus. Portanto, nós enxergamos como esse tempo tem se apresentado para nós, como é que tem sido a vida, e com isso nós rejeitemos as obras das trevas e nos revistamos-nos das armas da luz, Paulo vai dizer. Como é que eu faço isso, Paulo? Sendo decente no comportamento, como quem age à luz do dia para quem quiser ver. Decente para quem quiser ver, porque vive na luz dos dias, não tendo nada para esconder de ninguém, sendo honestos. Esse é o problema de Paulo. E o problema dele aqui não é à toa. Mais uma vez, você precisa entender o contexto. Porque a sociedade romana, em que essa igreja aqui, que ele escreveu a carta, estava inserida, era uma sociedade muito complicada para os padrões do Evangelho, para aquilo que Jesus pregou. Era muito difícil. Muita coisa era aceita como normal. Inclusive, as religiões pagãs da época, para eles, eram normais. E é nesse contexto que a igreja está inserida. Por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, tinha os cultos pagãos, né? Tinha um culto pagão lá ao deus Dionísio. Quem que era o deus Dionísio? Deus do vinho, né? E o deus tal do deus Dionísio lá, por exemplo, os cultos a Dionísio, sabe como era? Bebia demais. E até perdeu os sentidos, porque você perdia o sentido aqui do corpo para se relacionar com o Deus, e se entregava a orgias e a bebedeiras. Isso era um culto religioso. E o problema de Paulo é essa igreja vivendo com tudo isso, que para as pessoas da sociedade era normal. Quer dizer, Dionísio pedia isso, na cidade de Roma isso era normal, ingerir muito vinho, perder o sentido, se entregar a orgia. E assim Paulo exorta a igreja a não se conformar com isso, mas ser transformada pela renovação da sua mente. Vocês não pensam assim, vocês não são assim. E ele vai falar imoralidade sexual, depravação, desavença, inveja. Era tudo parte do contexto social de Roma, do Império Romano. E como fazia parte da vida das pessoas, podia ser que acabasse influenciando. E alguém começou a falar, não, mas o meu irmão faz, é normal, vamos fazer também. E Paulo aqui vai dizer, não tem nada de fazer também. Não faz parte não, porque o mundo e o tempo que nós vivemos pode crer e ser o que bem entender. Mas nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus e nós nos amoldamos à forma de nada disso. É o contexto que ele vivia. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo e assim, não por um falso moralismo, mas em nós é preciso, sim, ser visto determinados posicionamentos de vida que honrem o nome do nosso Senhor. E eu fico muito triste quando eu não vejo isso, muito triste. Porque a exortação aqui não é só de Paulo, é o tempo todo, é a Bíblia, é o Evangelho, é Jesus, é tudo. Nós precisamos ter atitudes mais decentes. Por quê? Nós estamos carregando um nome muito caro, meus irmãos. Muito caro. E não é qualquer atitude que serve para nós, não. Em nome de Jesus, amém? Por isso ele encerra o capítulo 13 aqui, eu quero dizer para vocês, e eu vou terminar nesse final, dizendo, entendam o tempo que vocês vivem,
tenham discernimento sobre como as coisas andam, né? Despertem do sono e da cegueira que acomete as pessoas e se revistam do Senhor Jesus Cristo. Se revistam do Senhor Jesus Cristo e não fiquem, presta atenção aqui, premeditando como vocês farão para satisfazer os desejos da carne. Vençam a carne e sejam governados pelo Espírito de Deus, como? Revestindo-se do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa coisa de premeditar, né? Interessante que o conselho de Paulo aqui é para nos revestir, né? O que é se revestir? Trocar de roupa, vestir de novo, se vestir de outra coisa. E aqui é interessante, porque quando uma pessoa olha para você, a primeira coisa que ela vê de longe é a sua roupa, né? Não é a primeira coisa que ela vê? A aparência, a roupa, a primeira coisa. Antes dela falar com você, antes dela te conhecer, ela vê a sua roupa. E eu não sei se você sabe, nós já falamos isso aqui também. A roupa, ela já vê e tira suas conclusões, porque a roupa diz muito a nosso respeito, né? E aí é legal que Paulo está dizendo aqui que nós não podemos, primeiro, viver premeditando. O que é premeditar? É arquitetar, é ficar decidindo com antecedência o que você vai fazer para poder satisfazer os desejos da sua carne. Porque antes de você fazer, você sabe que você matutou aqui, né? Ou não? Ninguém vai, fiz sem querer. O diabo me levou. Não tem nada de diabo, não. Você premeditou, você pensou, você quis, você foi lá e fez. Então não fique premeditando. Como é que nós faremos para não ser carnais de novo, para voltar a ser o que é? Não, nós temos que nos revestir do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, quando as pessoas olharem, elas vão ver o quê? Cristo em mim, não eu. Por isso Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque as pessoas olham em mim, é Cristo e não mais a mim. Quer dizer, se revestir de Cristo é tomar as atitudes que Ele tomaria no meu lugar. Se revestir de Cristo é fazer o que Ele fez. E Ele negou a si mesmo, Ele negou a sua própria vontade, Ele negou a sua carne, para quê? Para obedecer completamente à vontade do Pai. Isso é se revestir. Eu não sei se isso é difícil. Isso é claro demais, porque isso aqui é povo de Deus. Por mais que esse século a gente está perdendo essa referência, eu não estou nem aí. Eu tenho que voltar para a palavra de Deus, entender o que Deus espera de mim, em nome de Jesus. Mas é difícil, pastor. E daí que é difícil? O problema é seu. Nós temos que entender isso aqui, queridos, em nome de Jesus, amém? Para Paulo, o povo espiritual é povo que nega a carne e se torna morada do Espírito, e que se torna morada do Espírito diz não para qualquer medida que não condiz com aquilo que Deus espera dele, ué. É difícil ouvir isso, sim ou não? Viu como é? E por isso se reveste de Jesus Cristo, e com isso todo mundo vai olhar e vão ver que se tornou um ser humano diferente. Se tornou uma mulher diferente, um homem diferente, é outro tipo de pessoa hoje. Por quê? Se revestiu dele, ué. Então, queridos e queridas do Senhor, sobre nós existe uma incumbência enorme. Isso aqui é importante, porque você já foi alcançado, você já foi chamado. O Senhor te chamou porque Ele quer usar a tua vida para mudar esse mundo. E por isso eu e você estamos de roupa nova. Nós estamos nos trinques, nós estamos de roupa revestida, entendeu, Tênis? Nós estamos na beleza, porque esse mundo tem que saber que é possível, sim, um ser humano se tornar outra coisa. Esse mundo tem que saber, e ele vai saber como? Se o povo de Deus alcançado, chamado, eleito pelo Senhor, não se revestir daquilo que o Senhor espera. Como? Como se da nossa boca não sai o que deve? Como se das nossas atitudes só sai aquilo que envergonha o nome do Senhor? Querido, domingo eu ouvi aqui, você também ouviu, que todo o mal que tem nesse mundo não vem dos mares, vem de nós. Vem dos seres humanos. E assim esse mundo vai ser salvo quando? Quando esse ser humano mudar. Esse mundo vai ser salvo quando esse ser humano for transformado. Esse é o compromisso do Senhor. E é isso que o Espírito Santo de Deus vai fazer aqui entre nós. E nós que pertencemos a Ele, precisamos nos esvaziar, porque foi o que Jesus fez, nos despir para nos revestir de Cristo. E quem se reveste de Cristo melhora o mundo em que vive. A tua vida, o teu lar, o teu casamento, os teus filhos e as tuas filhas, daquele que se revestiu, serão outro tipo de ser humano, e os teus filhos e os teus netos farão desse mundo um lugar melhor de se viver para todo mundo. Eu fico pensando do que eram as gerações antigas e dos filhos ruins que produziram, mas vai para a igreja e começa a produzir filhos mais dignos para adorar o nome do Senhor, sim ou não? Isso é um compromisso de vida nosso, meus irmãos, em nome de Jesus, sim ou não? Então eu encerro aqui dizendo para você que nós possamos nos apossar dessa tarefa, porque isso aqui é muito nobre, isso é maravilhoso. Eu não sei se tem alguém aqui no nosso meio, sempre tem, falando, querendo usar nossas vidas para fazer deste mundo um lugar melhor, do jeito que o Senhor sonhou dele, assim como o Senhor quer que ele seja. Isso vai se dar quando? Quando o povo chamado despertar do sono, entender que o mundo
que está à sua volta, como é que está o mundo à sua volta, o mundo que vive, e escolher se revestir do nosso Senhor Jesus Cristo, porque assim tudo vai mudar. Você vai mudar, a sua casa vai mudar, o seu casamento vai mudar, e o mundo que você vive será outro, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Deus é bom, mas é o que Ele espera de nós, em nome de Jesus. Amém? Por mais duro que isso seja, são exortações que precisam ser vistas em nós. Pastor, mas é 2000 anos atrás. 2000 anos não. A palavra de Deus é eterna. Ela sempre foi, ela é, ela sempre será. É a mesma. Ela não muda. Os propósitos de Deus para a tua vida não mudam. E nós somos povo de Deus. Você é salvo pelo nome santo de Jesus Cristo. E é para isso que Ele te salvou, em nome de Jesus. Existem testemunhos de vida aqui, de santidade que Ele espera de nós. Amém? E que nós possamos tomar posse disso nessa noite, em nome de Jesus. E se você toma, aplauda, porque Ele é bom. Em nome de Jesus. Glória.